Céu da Meia-Noite, filme dirigido e estrelado pelo George Clooney, está entre os mais vistos da Netflix e é sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo, por isso você fique aí até o final, tá bom? O filme é um dos mais vistos na Netflix, Céu da Meia-Noite, dirigido e estrelado pelo George Clooney. Excelente ator e excelente diretor. Vamos falar sobre esse que é um dos filmes mais vistos na Netflix. Mas antes já peço para você deixar o like nesse vídeo que é importante. Mais importante ainda é você se inscrever no canal. Muito importante, ajuda bastante. Além de você ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Dá essa força aí. Vamos falar desse filme que é um filme interessante em alguns aspectos, em outros aspectos nem tanto assim. Qual é a história desse filme? A gente vê um homem, um cientista, interpretado pelo George Clooney, que está isolado num dos polos, no Polo Sul, na Antártica, sozinho, tentando fazer contato com uma nave expedicionária que saiu da Terra rumo a um planeta, né? Que não é bem um planeta, é um satélite de Saturno, K23, porque lá supunha-se ter a possibilidade de ter vida, de ser habitável, né? Isso está se passando em 2049. 3 semanas depois do chamado evento. Você só fica conhecendo por evento, você não sabe o que aconteceu. Você sabe apenas que houve alguma coisa que aconteceu com o planeta e ele se tornou inabitável, o planeta Terra, né? Depois, lá na parte final, existe uma visão da Terra que vê que ela está completamente tomada por furacões, por coisas assim que mostram uma visão totalmente diferente da gente que costuma ver. A atmosfera totalmente comprometida e não se sabe o que aconteceu nem é falado. Apenas o personagem do George Clooney diz que nós não tomamos conta direito do planeta Terra enquanto essa expedição estava rolando. E essa nave expedicionária, na verdade uma estação, ela estava há mais de 4 anos, né, nessa viagem de ida e ela já estava voltando, justamente tentando fazer contato com a Terra há 3 semanas, mas não conseguia. Então justamente por causa desse evento que aconteceu, não existia uma comunicação. O George Clooney, ele no começo do filme mostra que ele decidiu ficar na Terra quando já estava rolando esses eventos, todos eles saíram e ele ficou, até porque existia um pouco nele, dá para perceber uma espécie assim de desesperança, porque ao que parece, também não é dito, mas parece que ele tinha leucemia, né? Então ele achava que não ia viver muito, então ele resolveu meio que se sacrificar ficando ali, sozinho, e aí mostra todo ele fazendo diariamente a hemodiálise, né? Filtrando o sangue dele, e aí, em determinado momento, ele continua tentando fazer contato com a nave expedicionária, né? E aí no meio desse processo, ainda no começo do filme, ele encontra uma menina que, ao que parece, ficou ali sem que ele percebesse esse tempo todo. Enquanto ele estava num lugar, ela estava no outro, mas aí depois a gente percebe um outro detalhe, que eu não vou dizer qual é, envolvendo essa menina, porque eu não vou dar spoiler para vocês, tá bom? Mas, então, tem esse ponto, ele e a menininha sozinhos nessa estação. E aí um outro ponto de vista é a estação, os astronautas que estão lá tentando fazer contato, voltando, e lá tem um casal, que é o capitão, e mais a esposa do capitão, que é uma cientista também, e mais 3 outros tripulantes. Esse é o segundo aspecto, o segundo ponto de vista. E existe um terceiro ponto de vista que são flashes do passado do George Clooney, porque foi o George Clooney que identificou esse satélite habitável, o K23. Foi por causa das pesquisas dele, do estudo dele, que foram propiciadas essa viagem lá, né? Então tem esses 3 núcleos que nós vamos vendo. Nós vamos vendo o passado, que explica o que levou o George Clooney a ficar sozinho, até aquela vida. Ele é uma pessoa bastante melancólica, o personagem dele, então o passado é para explicar isso. Ao mesmo tempo que o passado também explica a origem dessa expedição até o K23. E aí, finda o primeiro ato justamente com o George Clooney tendo a noção de que ele não conseguia fazer contato por causa do satélite dele, que não tinha o alcance e também não estava numa posição ideal. E aí ele resolve ir para um outro ponto lá da Antártica, onde existe um outro satélite mais potente que conseguiria captar o sinal dessa nave. Então ele decide ir, ele e a menina, nessa aventura de sair do ponto onde ele estava e ir para outro ponto, enfrentando alguns perigos um tanto quanto assim previsíveis, que a gente
habitualmente costuma ver nesses filmes que passam nessas situações meio inóspitas de gelo e de Polo Norte, Polo Sul, né? Essas nevascas, alguns perigos de rachaduras em que pode correr o risco de se afogar, essa coisa toda que quando a gente vê assim, a gente mais ou menos pode imaginar o que vai acontecer de perigo e tal. E aí eles conseguem chegar nessa estação e fazer contato com a nave expedicionária. E é aí que a gente fica sabendo que o planeta Terra passou por algumas coisas 3 semanas atrás, que tornou o planeta inabitável, a maioria das pessoas morreu e só está ele meio que sozinho lá. E aí tem esse dilema, né, dos que estão nessa nave, se eles voltam ou não, porque existe a possibilidade deles voltarem para o K-23, porque já que lá é habitável, eles podiam ir para lá. E aí desenrola-se a história, basicamente esse é o enredo quase que total do filme. Tem alguns pontos interessantes que eu não vou revelar porque estraga. Mas o problema desse filme, que para mim é um problema, é justamente o desenvolvimento do filme. O primeiro e o terceiro ato são muito bons, inclusive o final do filme tem uma coisa muito poética, muito bonita, né? Uma coisa de reflexão, além das imagens que são muito bonitas, né? Uma fotografia incrível e realmente é uma coisa muito bonita e o começo tem um desenvolvimento legal, assim, mostra bem os personagens e você está bem ambientado. Porém, o desenvolvimento desse filme deixa um pouco a desejar, né? Esse filme ele tem um problema que muitos filmes têm, no meu ponto de vista, que é o seguinte. Existem filmes que são de 1h30, 1h40. Tem filmes que precisam de 2 horas. Tem filmes que precisam de mais de 2 horas. Tem filmes que precisam de 3 horas. Esse filme é um filme de 1h30, né? Não é um filme de 2 horas como você acaba assistindo. O que faz com que ele fique muito arrastado no seu desenvolvimento, né? Chega uma hora que você fica ali querendo saber algo mais que vai acontecer além daquilo que você está vendo, né? Porque as cenas são muito estendidas, né? Existe uma cena em que eles estão consertando partes que foram danificadas depois de uma chuva de meteoros, né? Porque eles decidem voltar por uma rota desconhecida, né, para a órbita da Terra. Então eles sofrem ali com uma tempestade de asteroides, pode-se dizer, e eles estão fazendo aquele concerto. É uma cena que tem 10 minutos deles no espaço, lá eles ouvem música, eles conversam, fazem piadas, essa coisa toda, até que aconteça realmente uma ação relevante para a história, que eu também não vou falar qual é. Então é um filme que se arrasta demais no desenvolvimento, não precisava, né? Então eu fico imaginando, porque esse filme ele é uma adaptação de um livro. E aí eu fico imaginando uma coisa interessante, que inclusive eu gostaria de deixar como dica. Toda vez que a gente vê um filme que é uma adaptação de um livro, e que a gente não gostar tanto assim do filme, eu acho que deveria quase ser uma obrigação ou uma boa ideia ler o livro. Porque possivelmente o livro deve ser ótimo, alguém achou muito boa e fez uma adaptação ruim. Então, possivelmente o livro é bom, mas a adaptação é ruim, como é o caso. Então, é uma coisa desnecessária. O livro deve ser bem interessante, mas esse ponto, pelo menos, da história contada, não ficou tão legal. Como eu disse, ficou arrastado demais. Não é uma coisa assim que canse muito de ver, mas é uma coisa que chama atenção. Toda vez que você está assistindo um filme em que você começa a olhar para o tempo que está decorrendo, é sinal que aquilo não está te entretendo tanto, aquilo ali está um pouco aquém do que deveria. E esse filme tem esse ponto. Então, o que eu não gostei desse filme? Primeiro, ele não desenvolve muito o que aconteceu com o planeta Terra, esse evento que o filme começa já com 3 semanas dele ocorrido, a gente não sabe o que foi, não explica direito, a gente só fica sabendo que aconteceu alguma coisa com a Terra, que praticamente quase todo mundo foi extinto e ele está inabitável. Então eu acho que deveria ter sido explicado. E a segunda coisa que eu não gostei tanto foi desse arrasto no desenvolvimento do filme. Não é uma história assim tão original, é uma coisa mais para reflexão mesmo, assim, as atuações são muito boas, do George Clooney principalmente, né? Ele dirigiu, estrelou, então ele consegue levar o filme, muito interessante. E os atores são um elenco muito bom, né? Tem a Felicity Jones, que no filme ela tá grávida e na vida real ela também estava grávida, né? O que é uma coisa interessante de você notar como o personagem foi adaptado para a situação dela. Mas a história não tem essa coisa assim tão original, não tem assim também uma coisa de muita reviravolta.
é uma coisa realmente que foi feita. Dá a nítida impressão de que é um filme feito para você refletir. Mas eu acho que faltaram alguns ingredientes que tornassem a trama um pouco mais interessante. Ou pelo menos, o filme ser mais curto, passava a mensagem com mais propriedade, de maneira que você ficaria mais entretido e menos entediado em alguns momentos. É um filme bom, é um filme que você não se arrepende de ver, porque é um filme muito bem dirigido, é uma história muito interessante. O único ponto realmente que eu destaco negativo é que ele é um pouco demorado demais e algumas coisas não se explicam. Mas vale a pena sim assistir esse filme, é um filme interessante, é um filme que recomendo, vale a pena você ver. E fica aqui a minha indicação desse filme, O Céu da Meia-Noite, George Clooney, tá bom? E eu também deixo aqui a indicação para que você dê o like nesse vídeo e para que você dê uma grande força para esse canal, que é se inscrevendo nele, que isso ajuda bastante. Além de você ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Eu fico por aqui, mas mais pra frente tem mais vídeos para você. Até lá, tchau!